Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 6. Meu nome é Ed The Drummer e eu tô com tanto sono que eu acho que a Mirella vai dormir antes que eu. Ô Ed The Drummer, é verdade, o sono tá pegando, bocejei aqui várias vezes no último minuto, mas vamos acordar que o nosso assunto é empolgante, né, Michel? Pra quem não sabe, essa é minha voz quando eu acordo. Nossa! E nesse episódio, então, que nem a Mirella falou, nós vamos estar falando sobre um assunto um tanto polêmico, ou não, talvez. Para alguns pode ser polêmico, para outros não, mas é empolgante, né? Nós vamos falar hoje sobre falsos profetas. Tá beleza, Edson! Então, pessoal, hoje, como a gente tem no título do podcast, como a gente tem também no título da página no site, e quem acompanha pelo iTunes, né? Acredito que poucas pessoas acompanham pelo iTunes ainda, né? O pessoal tem que seguir aí, né, no iTunes, né? Comentar lá e fazer diversas coisas para que as pessoas possam conhecer o nosso podcast, né? Então, se gosta, tem que compartilhar. Mas como o pessoal já deve estar sabendo, esse episódio nós vamos falar então sobre falsos profetas. Aquilo que a gente acha que sabe e o que a gente acha que conhece sobre esse assunto, né? É isso aí. A gente não sabe tudo. Então quem é que pode nos dizer de início o que é um falso profeta? Falso profeta é a ilustração mais simples que eu conheço, que eu li na Bíblia, é lobos disfarçados de ovelha. De cordeiro. De cordeiro, né? Um lobo disfarçado de ovelha, vestido assim de ovelha, pra enganar mesmo, né? Então ele é vestido com a pele assim tão bonitinha, uma lã tão gostosa, mas a índole dentro dele é algo muito, muito assustador. Em verdade, o grande profeta para nós, né, foi Cristo, né, que falou da mensagem do Pai dele. E na Bíblia, lá em Mateus 24, a partir do versículo 23, diz assim: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos por Deus. Ou seja, a Bíblia fala que esses falsos profetas, eles vão fazer grandes coisas, mas são pessoas que querem se passar por homens de Deus, ou até mesmo temos o anticristo por um próprio Deus. O que vocês acham disso, pessoal? Eu acho que então é bem isso. Eu acho não, tenho certeza, né? Que, como foi comentado, então é realmente alguém que se diz escolhido por Deus, né? Que ele tem, digamos, alguma coisa especial pra fazer aqui, que ele quer falar através de Deus aqui pras pessoas. É o cara. Ele se diz que ele é o canal divino, né? Pra poder transmitir. Só que na verdade, o objetivo dele não tem nada a ver com aquilo que Deus quer nos dizer, né? Não tem nada a ver com a mensagem de Deus. Então ele, muitas vezes ele tenta deturpar um sentido de um contexto da Bíblia, ou faz uma revelação que não é divina, né? Então coisas assim, esse seria o falso profeta. É uma maneira de enganar as pessoas, porque todo mundo tem essa questão de crer e ter fé em alguma coisa, e o inimigo usa isso, que ao invés de você ter fé em algo que provém de Cristo, você vai crer em um falso profeta, né? O Michel comentou que eles são, a gente pode considerar como lobos em pele de ovelha, né? Isso tá em Mateus 7, do versículo 15 até o 20, né? Eu vou ler aqui pra vocês. Não sei se a minha versão é a mais bonita, mas guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A Bíblia mesmo afirma isso, né? Que são lobos que estão ali, só esperando uma ovelha, uma pessoa, então, né, alguém tão indefeso para cair. Eles usam a palavra de Deus, deturpam a palavra de Deus, modificam para objetivos próprios, ou para até ter dinheiro, ter fama, ter outras coisas que não é o que
Cristo prega no seu evangelho. Então usam o evangelho, usam essa ferramenta para até eleitos, como a Bíblia fala, pessoas inocentes muitas vezes, que não têm domínio da palavra, não têm conhecimento da Bíblia, para entender se aquilo que aquela pessoa, aquele falso profeta, aquele profeta está dizendo é verdadeiro ou não, se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus. Por isso que o que mais nos defende é ter a sabedoria de manusear muito bem a palavra de Deus. Vocês sabem também outro local que fala sobre esses falsos profetas, né? Ele diz lá em 2 Coríntios também, 2 Coríntios 11, ele também fala alguma coisa relacionada com isso. Ele fala, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E aí ele diz mais, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, ele está falando que até Satanás, no caso, ele se disfarça do anjo de luz. Então, eles são pessoas que eles querem enganar, né? Então, hoje a gente vê bastante coisa por aí, pessoas que realmente querem enganar. Esses também são falsos profetas, né? Não é apenas a pessoa que vem querer, mudar a mensagem de Cristo, mas alguém que engana também, né? Querer se aproveitar talvez da falta de conhecimento das outras pessoas, é um aproveitador também. Sabe que agora, Gedeão, que você tocou nesse assunto, isso pode ser usado tanto pro bem como pro mal, né? A gente sabe que tem tantas pessoas por aí que são mesmo usadas por Deus e às vezes, né, sem algum conhecimento ou julgando, a gente diz, não, mas esse é um falso profeta, né? Uhum. Às vezes você usa até a Bíblia pra punir de repente uma pessoa que tá fazendo o seu papel, né? Então é muito importante, antes da gente julgar e ter um posicionamento, não dá pra escutar isso e dizer, mas então o ciclano, o fulano, o beltrano, então são falsos profetas. Temos que ver até onde vai isso, a aplicação desse e esse julgamento de quem são os falsos profetas, ou quem somos nós para dizer que o Beltrano e o Ciclano são de fato um falso profeta. Sabe que eu já vi muitas vezes criticarem, né, até homens e servos de Deus, utilizando essa justificativa de que são falsos profetas, todos falsos profetas. A gente sabe que não é bem assim, né? Esse negócio de julgar também, uma coisa que o pessoal pega bastante é que se a pessoa tá ganhando algum dinheiro, é um falso profeta. É isso aí. Ele não é um servo de Deus. A internet, ela mostra bastante coisa pra gente, né? Inclusive coisas que são fraudulentas. E volta e meia tu pode achar em algum site alguma coisa, porque... Claro que eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas pra dizer se é ou não é. Mas volta e meia tu vê, artista gospel lá, esse é um falso profeta, porque ela tem uma legião, mas a sua vida não condiz com isso, e é pura falsidade, não sei o que. Às vezes a gente não pode julgar, porque, por exemplo, como é que eu vou falar de um artista que primeiro eu nem conheço a vida dele, né? Eu conheço o que a mídia diz. E a mídia, a gente sabe que o mundo que controla é Satanás. E a mídia é manipulada. É manipulada, né? Não sei se Satanás mexe na mídia, não posso dizer isso também. Mas eles falam o que eles querem. Daqui a pouco, a pessoa ali, esse artista gospel, né, sei lá, qualquer um que seja, ele é tão servo de Deus e ele é tão pecador como nós, que ele quer fazer o melhor tudo, e as pessoas estão falando isso dele, né? Até depois dizem, porque o cantor, né, cristão, fulano, tem um carrão que não sei o que lá. Mas se a pessoa trabalha e vende CD, né, a gente não tem nada a ver com o carro da pessoa, ou se ela faz tantas palestras e recebe tanto. Uhum. Quem sou eu para dizer que por causa do carro da pessoa ou dos bens que ela tem, por si só é um falso profeta? Não é o suficiente para chegar a essa conclusão. O que tá pensando aí? Eu tô pensando porque eu tô tentando entender as palavras, por exemplo, do falso e profeta, né? Uhum. Profeta significa boca de Deus, né? Então profeta é aquele que Deus fala através da boca dele, né? Uhum. Profeta é isso, então isso é profetizar, é falar o que Deus quer que se fale.
isso aí. Profeta é isso, é todo aquele que Deus usa a boca para falar, né? Então até mesmo numa celebração dentro de uma igreja, quando alguém vai ministrar um estudo, qualquer coisa assim, essa pessoa também é um profeta. Porque ela está ensinando e Deus está usando a boca dela como um instrumento. Então, seguindo essa linha, eu estava pensando, então o falso é aquele que usa a boca para falar algo que não vem de Deus, que usa um espaço que seria consagrado para que se falasse de Deus, usa até mesmo termos que são da Bíblia, usa o nome de Jesus, usa o nome de Deus também para falar algo que Deus não mandou para ele falar. Então, falso profeta é isso, é alguém que abre a boca usando o nome de Deus para falar alguma coisa que Deus não tá nem aí ou nem diz para falar. O problema é que muitas vezes a gente vê pessoas que distorcem o evangelho, tornam ele até mais bonito para vender mais e assim tem mais pessoas ao redor, sendo que hoje a gente nunca teve uma época tão próxima de tribulação, de sofrimento, tudo aquilo que em Apocalipse fala. Só que muito que se vê por aí, as pessoas vendendo um evangelho que muitas vezes é muito facilzinho. As pessoas muitas vezes elas deixam o evangelho mais bonitinho para atrair mais, né? Para alcançar mais pessoas. Isso também é ser um falso profeta, porque está privando as pessoas de entenderem a verdade do que a Bíblia diz. As pessoas muitas vezes dizem coisas por seu próprio benefício, né? Eu estava lendo até em Romanos 16, do versículo 17 e 18, que diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis o que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas o seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Eu sei que a minha versão não é das melhores, né? Mas realmente é assim. Muitas pessoas usam o evangelho para encher a própria barriga, né? Para satisfazer a si mesmo, não aquilo que Deus pede para que seja satisfeito. E é interessante, né, que a própria Bíblia fala que essas pessoas, né, elas não seriam, entre aspas, um zero à esquerda. Ali a gente fala que são pessoas que fariam, né, grandes coisas e podemos entender por isso, iam se ver grandes milagres, grandes conquistas, mas eu não tenho versículo aqui para encontrar as palavras corretas, mas seria nesse sentido. E eles mesmo assim são falsos profetas. Então a Bíblia fala que, se possível, eles enganariam até quem são os eleitos. Então nós temos que cuidar muito, principalmente em razão disso, porque não é algo que é evidente que não provém de Deus. Muitas vezes é algo tão bem arquitetado que pode enganar até mesmo as pessoas que são eleitas para viverem eternamente com ele, né? Isso que nós entendemos. Sim, ele engana porque ele vem na pele do cordeiro, né? Isso. Ele vem para tentar persuadir as pessoas. Eu tenho exemplos já, por exemplo, de falsos profetas. Ou até de um falso profeta que se encaixa perfeitamente nisso que a Mirella falou. Há muito tempo atrás eu comecei a acompanhar o trabalho, por exemplo, de um pastor americano que se chama Rob Bell, não sei quem conhece. Eu já ouvi falar. O cara que diz da teologia lá do amor lá? Sim, do livro que diz que o amor vence, né? E eu não quero ficar falando mal dele, quem sou eu pra falar mal dele? Mas quando eu olhava aquilo que ele eu ouvia aquilo que ele falava, principalmente os vídeos, porque ele tem uma série de vídeos assim que são espetaculares, né? Bonitos, assim, apelativos, né? Convencem, tocam muito o coração das pessoas. Eu tenho certeza que na misericórdia de Deus várias pessoas conseguiram ser edificadas nisso. Só que no fundo ele tem decepcionado a todos, porque ele escreveu justamente esse livro que diz que o amor vence. Então que no final o inferno não existe, mas que não interessa a tua opção por Cristo. No final das contas todo mundo vai pro céu e vai viver com Deus. O que a Bíblia fala algo completamente diferente. Fazendo um gancho com o abismo ligado, aqueles 3 tópicos de Deus ser santo, justo e amor, ele diz que Deus é mais amor do que santo e justo. Deus é só amor. Né? Deus é amor, ele é santo, mas a justiça a gente não tem que ler o livro mesmo, né? Mas então ele diz que o inferno não existe, que o inferno é uma coisa que não tem sentido e que todo mundo vai pro céu. Mas o que acontece é que esse pastor, ele realmente fala para multidões, né? As mensagens dele, por exemplo, eu já vi várias e são muito profundas, assim, muito inteligentes. É um cristianismo inteligente, muito bem elaborado, com marketing assim muito bom. Ele é um pastor
pastor cool, um pastor da moda. Então tu assiste e tu fica impressionado. É isso aí mesmo que eu quero. Essa é a visão do que tem que se ter da igreja. Só que por trás de tudo isso, a base dele tá numa teoria e numa teologia completamente diferente do que a Bíblia fala. Então muitas vezes e eu posso dizer que eu fiquei impressionado com o trabalho e com as palavras dele, julgando até isso, dizendo que vinha de Deus. Mas é muito estranho, né? Alguém que é apoiado numa teologia completamente diferente do que a Bíblia diz. Então a gente tem que estar muito atento, porque não é só o que a pessoa fala, mas é sim o que a pessoa vive. E no final das contas ninguém consegue esconder tudo. Assim como ele escreveu esse livro e foi criticado pelos maiores pastores assim do mundo inteiro, né? Os maiores profetas do mundo. É. Mas então, entrando nessa parte de exemplos, a gente tem diversos exemplos hoje em dia que são falsos profetas. Claro que a gente não vai ficar julgando as pessoas, exceto o Henrique Cristo, né? Henrique Cristo eu acho que é o maior falso profeta da atualidade. Esse tá na cara, né? Esse é o maior. Meu pai! Esse é tão falso profeta que no caso, ele que fala com os profetas, né? Ele não é nem o profeta, porque ele é o próprio Cristo, né? Mas esse entra na área que todo mundo sabe que é uma brincadeira. Pior que eu acho que deve ter gente que segue ele, né? Claro que sim, tem tem louco pra tudo, Henriquettes. Henriquettes. Sempre tem, né? Tem Maria Palheta, Maria Gasolina, tem Maria... não sei lá o que a gente pode... Não, mas tu vê, e aí ele acaba enganando essas pessoas, né? Agora, no Henrique Cristo, eu não sei se ele faz isso de propósito, se ele... sei lá, ele acredita mesmo, né? Olha, eu tenho a teoria de que ele é meio louco mesmo. Até ele já acreditando na própria loucura e se perdeu. Então, mas aí tu vê assim, nesse caso ele não quer se aproveitar de alguém, ele acredita que ele é mesmo, mas né? Por que este diz que o Henrique Cristo é um falso profeta? Porque muito daquilo que ele abre a boca para falar cai em contradição com o que a Bíblia diz, né? Exatamente. Porque senão... A começar por quem ele diz que ele é. Porque é muito fácil assim a gente julgar ele, mas eu sempre me coloco na pele, por exemplo, do pessoal que crucificou a Cristo. Se eu tivesse na época ali vivendo com Jesus, não vou dizer provavelmente, mas com muita facilidade eu seria alguém que seria religioso, talvez, legalista, e teria crucificado Jesus, sem entender. Só que Jesus, ele era ao contrário, ele vivia completamente aquilo que ele falava. Qualquer um que se aproximasse dele e tivesse um caminhar com ele, poderia ver a verdade nele. Agora, com o Henrique Cristo e qualquer outra pessoa é diferente, porque eles usam a palavra, eles usam os termos técnicos direito, assim, para poder iludir as pessoas e aparentar ser aquilo que eles não são. Então, é isso que faz com que o Henrique Cristo seja um falso profeta, né? Porque aquilo que ele fala não tem sentido se a gente for olhar na Bíblia, né? Na minha opinião, a pior coisa no Henrique Cristo é que ele acaba por ridicularizar com as ações dele o Evangelho. O Evangelho é algo que tem que ser levado a sério e que se tu pode colocar ele na televisão e muitas pessoas sentadas numa sala, metade vai estar dando gargalhada. Sim. Porque vão dizer que ele é muito louco, né? Ou seja, essa ridicularização do Evangelho é algo que não tem cabimento. O Evangelho precisa ser levado a sério. E falando nessa questão então da Bíblia, vamos pegar um exemplo de falso profeta da Bíblia, para o pessoal ver que realmente na Bíblia também tem vários exemplos de falso profeta. Um que a gente tem, pode pegar lá em Jeremias, né? É o caso do tal Ananias. Já viram falar do Ananias? Ou abacaxi. O abacaxi. Ananias com H. Então, se a gente pegar o capítulo 28 de Jeremias, lá conta a história de Ananias. Ananias, ele era um cara que ele se dizia um profeta. Então, ele ia lá no templo do Senhor e pregava, dizendo que Deus, né, assim diz o Senhor dos Exércitos, né, Deus falava para as pessoas que ele ia fazer algumas coisas. No caso, que ele ia tirar, ia trazer de volta utensílios, né, que tinha ficado na Babilônia. Só que Jeremias realmente era um profeta. Jeremias não era o falso, era o verdadeiro. Nós temos o verdadeiro e o falso ali. E daí Jeremias chega lá, escuta e diz assim, amém, né? Que assim faça o Senhor, né? Porque Jeremias estava ligado no esquema. Só que Deus falou com Jeremias, né? Só que daí depois ele pega e ele diz para todo o povo, o Jeremias, né? Ele diz assim, eu vou ler para vocês entenderem. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar.
Então ele dá uma jogada, porque tipo, todo mundo profetizava só coisa ruim. Aí Ananias estava profetizando coisa boa. Teologia da prosperidade ali, né? Ananias foi o primeiro. Foi o primeiro profeta da prosperidade. E aí Jeremias, como era um cara esperto, né? Tava pensando, será que é mesmo, né? Ficou na dúvida, né? Aí disse, bom, se ele é mesmo profeta, isso vai se realizar. E aí o profeta Ananias, para mostrar que era, né, tinha colhões, né? Pegou, tirou, sei lá, um amuleto que Jeremias tinha e jogou no chão e quebrou, né? E aí ele diz assim diz o Senhor, é desse modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? E eu tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos, ainda tem o prazo, né? O cara era bom, né? Validade. Não, mostrou que falava com Deus mesmo, né? Na hora, assim, né? Depois de 2 anos, na verdade. E daí depois o Senhor falou com Jeremias, né? Porque como Jeremias era mesmo um profeta, Deus falou com Jeremias, diz, vai e diz a Ananias, né? Assim diz o Senhor, né? Você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Então o profeta Jeremias foi lá falar com Ananias e disse, o Senhor não te enviou, mas assim mesmo você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. E aí diz que Deus diz que ia tirar ele da face da terra, coisa assim. Então a gente tem um belo exemplo ali, muito antes de Cristo, naquela época que, ainda naquela época as pessoas... Já naquela época as pessoas eram enganadas, né, por alguém. E Ananias estava usando o nome de Deus para dizer que ia acontecer coisas boas com aquele povo. Só que não era Deus que estava falando aquilo. E com isso, Deus não cumpriu a profecia que ele tinha dito. Mostrou para todo mundo que ele era realmente um falso profeta, né? A gente também tem, se a gente olhar, tem o falso profeta do Apocalipse, né? E esse vai vir com o anticristo e com Satanás. Então vai ser um falso profeta que vai estar na nossa atualidade e ele vai enganar muita gente para vir pro lado dele, né? Então a gente tem que ficar ligado, porque tem gente dizendo que o fim dos tempos está logo aí, né? E esse falso profeta pode já estar entre nós, né? Esse que vai estar junto com o anticristo e com Satanás, né? Então a gente tem que ficar ligado. É legal que... Legal não, é triste. Mas que a gente pode ver na internet vários contos e várias coisas que acontecem, né? Que nem aquele lá que passou no Fantástico do pastor lá que adulterou a mulher que ia na igreja dele, né? Tem aquela reportagem fantástica. Tu já viu? Com a mulher, não. Com a mulher, tu não viu? Tu quer ver agora? Então, coloca aí na trilha! O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor, uma revelação. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adúltera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós estamos mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. Bom, tu viu só que... Coitado do marido, pra falar a verdade, porque Deus não falou nada pro marido, eu acho, né? Falou pra mulher só. Mas tu vê só que um aceito não faz, né? Faz tanta diferença. O legal é que ele fala, né? Não, é bom que tu veio aí, né? Porque
Da direção do espírito, né? Direção do espírito, Mas né? essa do marido ter concordado, acho que ele se sentiu um pouco José, né? Que no lugar do anjo foi o pastor que engravidou, não, mas que ficou com a mulher, algo desse tipo. Mas tu vê que isso aí, além de ser falta de conhecimento bíblico, também é a própria falta da direção do espírito. Porque a gente sabe que a Bíblia na mão de um descrente, a Bíblia na mão de alguém que não tem a direção do Espírito Santo, ela não vai ser interpretada da forma como Deus quer, né? Da forma como Deus realmente escreveu aquilo para ser interpretado. Porque a gente lê na palavra, agora eu não me recordo do versículo, mas a gente lê na Bíblia que o Espírito de Deus, ele vai nos auxiliar a entender a palavra de Deus, né? Quem interpreta a Bíblia é o Espírito Santo, né? Ele Isso, é o intérprete da Bíblia. Ele nos auxilia, ele veio para ser o nosso consolador, né? Então ele é o facilitador para que a gente consiga. Então ali tu vê que além de falta de conhecimento, também é uma falta de espírito, para te não interpretar direito a Bíblia, né? Vale dizer que o Espírito Santo personaliza, né? Porque um profeta, no caso, né, não sei, que a gente pode dar vários nomes, seja pastor, seja um presbítero, mas um profeta vai falar algo com base na Bíblia e o Espírito Santo vai personalizar isso na vida de cada um de nós. Né? Hoje um profeta existe, claro, mas quem fala através do profeta é o próprio Espírito Santo de Deus, né? Através de seu Filho, Deus Pai também, toda essa trindade, cada um trabalha de uma forma diferente para que nós possamos ter um relacionamento com o Pai. Né? Tu vê ali também que outro erro que esse pastor, assim, entre aspas, cometeu, foi que ele retirou um versículo de um contexto, né? Exatamente. Para justificar um ato que ele achava que deveria ter, né? Então, se ele tivesse lido 5 versículos para cima, 5 versículos para baixo, talvez ele teria entendido o que o repórter mesmo entendeu perguntando a um outro pastor. Ou até lido Timóteo, as obrigações do pastor, né? É Timóteo que tá, né? Sim. E tu vê também como isso é um escândalo desse, algo que aconteceu dentro de uma casa com 12 pessoas, que era a igreja desse pastor, também deu uma repercussão assim nacional. Sim, foi pro Fantástico. Foi pro Fantástico. O que isso acontece? Cai naquele o erro do Henrique Cristo que tu comentou antes, Mirella, porque isso o diabo usou para difamar ainda mais, porque as pessoas não estão rindo só daquele pastor, estão rindo de todos que são cristãos também, que acreditam em coisas assim. Estão dizendo que a gente é enganado, né? Então, todo mundo é trouxa. O diabo usou essa coisa assim, um falso profeta, a ignorância de alguém, né, para ridicularizar o evangelho. Vamos dizer que ele não realmente fez o propósito, talvez ele se enganou ele mesmo, né? Mas de qualquer forma, é que nem o Michel falou, né? E aquele outro cara lá que fala que a Terra é quadrada, sim, esse não teve a repercussão no Fantástico, mas tá no YouTube, né? Coloca aí! Vamos lá. Pelo poder da palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que a terra é quadrada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que enquanto o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, não será o fim. E a terra é o quê? E a terra também não gira. Quem gira é o sol. Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo de número 5. O sol se levanta e o sol se põe. E o mais rápido volta da onde se levantou. Gravidade. Josué, capítulo de número 10, gravidade. Versículo de número 12. Eu vou ler aqui. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Jeová, e você, lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua deteve, até a nação vingar dos seus inimigos. Fala gravidade, fala sobre a gravidade, pô. Gravidade. A gravidade? Se a Terra já não gira, ela é quadrada. Porque o homem... O que mantém a gente então em cima da Terra quando ela está girando? Errais por não conhecer a Bíblia. O homem quer mais na criatura do que no Criador. Mas quem lê a palavra de Deus, eu digo, o papagaio fala, mas o macaco não. Pela ciência diz que o homem veio do macaco. Mas eu digo para você, prova na Bíblia, Deus abre o bico do papagaio, mas não abre a boca do macaco. Bom,
Que a gente pode ver que é só digitar no Google ou no YouTube que falsos profetas falando heresias, assim, né? Tipo, pegando pedaços da Bíblia pra montar e explicar alguma coisa, isso é o que mais tem. Só que é interessante que ao mesmo tempo que o cara falou várias besteiras, ele falou algo que é verdade no final, né? Porque a gente erra por não conhecer a palavra de Deus. Sim, ele falou pra ele mesmo, no caso. Mas esses dois falsos profetas que a gente, né, mostrou aí, eles têm duas coisas em comum, né? Ambos se acham donos da razão. E eles são pessoas ignorantes, né? Dá pra se ver um por não ver um acento, ficar impressionado pela existência de um acento agudo, e o outro por não entender uma figura de linguagem, os quatro cantos do mundo. São pessoas ignorantes, porém soberbas, que não sabem reconhecer isso, né? Fora que, agora eu não me recordo, mas eu tenho uma passagem na Bíblia que prova que a Terra é redonda. Sim, a Bíblia... Muito antes de, digamos... Antes de descobrirem que a Bíblia já falava que a Terra Galileu, é redonda. né? Que caiu a maçã na cabeça dele, lá que ele disse que era redonda, assim. Não, isso aí foi da gravidade, cara. Ah, da gravidade? Da Terra redonda é que... Mas era ele que ele via os os barcos assim, descendo. Eles só andavam, não... né? Eram os monstros dos mares. A Bíblia fala que Deus, ele está assentado sobre a circunferência da Terra, alguma coisa assim. Teria que verificar. Verifico e coloco nos comentários. O pessoal pode ir atrás desses versículos que a gente não tá achando e postar nos comentários. Vamos ver quem é o primeiro a postar nos comentários. Né? Se der certo, o pessoal vai postar, daqui a pouco a gente começa a fazer umas promoção, assim, né? Dar um prêmio, né? Vale um abraço. Não, daqui a pouco a gente pode comprar um livro, né? Dar um presente pras pessoas. Mas que seja. A sabedoria do Pedro de Lara. Vai depender... Vai depender da participação do pessoal. Até agora o pessoal não participa nos comentários, né? Manda também ali, posta lá, se vocês não gostam do comentário do Facebook, a gente bota outro, né? Mas voltando ao assunto, então a gente vê que até mesmo, por exemplo, esses exemplos são pessoas que estão hoje na internet, são ridicularizadas, né? Mas tem gente que é capaz de acreditar, né? Tem gente que vai capaz de defender, né? Uma interpretação errada, assim, da Bíblia. E tá certo que, por exemplo... eles não são um falso profeta daquele sentido que eles estão vindo para se aproveitar do mundo, estão vindo para distorcer, estão distorcendo, mas estão vindo para falar uma mensagem que não é de Deus. Na verdade, eles são falsos profetas por causa própria, que nem disse a Mirella, a própria ignorância deles, né? Que eles estão distorcendo a Bíblia porque eles estão interpretando errado. Eles não estão buscando em Deus a inspiração divina para poder interpretar a Bíblia e poder falar uma mensagem, digamos assim, tá falando para as outras pessoas alguma coisa que realmente é de Deus, né? Esse que é realmente o profeta. É isso aí. Então ele tá usando a palavra de Deus para dizer uma coisa que não é o que ela quer dizer. Então, por isso que tem bastante gente que é preconceituosa com a Bíblia, porque a Bíblia pode ser interpretada de diversas formas. Aí vem um vídeo assim, olha ali, tá ali a prova que as pessoas podem interpretar a Bíblia como acham que quiser. Sim, pode interpretar como acha que quiser, mas tu vai interpretar da forma certa se tu tiver um relacionamento com Deus. No momento que tu se entregar realmente a Deus, tu entregar a tua leitura da palavra para Deus também, tu não vai ter essa interpretação ignorante da Bíblia, né? Tipo, de ignorar o sentido real que ela tem. E agora eu vou aproveitar o ensejo para até fazer uma crítica. Pode parecer muito ruim. Poxa, mas isso é muito radical, a Bíblia diz isso, diz aquilo, e não é bem assim. Aí chega o Papa, um cara simpático, e fala coisas que a Bíblia é completamente contra, e abomina algumas coisas que o Papa manifesta, expressa apoio, né? Ou melhor, ele tira o corpício fora, né? Pra não se comprometer. Então a gente para e pensa, aonde é que vamos parar, né? Se, entre aspas, o representante de Deus na Terra, conforme a Igreja Católica, né? E agora eu assumo os riscos, estou fazendo uma crítica mesmo, ele vai contra a própria Bíblia em algumas das suas declarações. Poxa, mas como é que eu vou acreditar numa doutrina que traz, né, contradições constantes? Então a gente vê
que os falsos profetas têm essa característica, né? Eles são caras simpáticos, né? São caras que aparentemente são simpáticos, mas pra ganhar... Bonitinhos, tipo... Não vou dizer tipo... Mas pra ganhar vários nichos, eu diria, vários grupos dentro da sociedade. A nossa sociedade é muito eclética, né? Há vários grupos, né? Você pode ver isso entrando num colégio. Tem as patricinhas, tem os CDFs... Que mais? Tem os esportistas. A nossa sociedade é composta por esses grupos. Esportistas, patricinhas e CDFs. E os CDFs. Não, e vamos os excluídos. Né, os geeks daí, né? Tem outros nichos agora. Tem os hipsters, tem né? Os hipsters, tem os skinheads também. Tem a galera do metal. Só tá faltando cristão, o resto tem. É comentário crente. Agora sim vai chover pedra nos comentários, né? Porque eu coloquei a Mirella acabou de dizer que pimenta. o Papa é um falso profeta. Poxa, Duda, eu adoro porque tá bem direto mesmo. Foi mais ou menos, né? Mais ou menos isso que eu quis dizer, mas eu não ia dizer tão expressamente assim, mas sim. a Duda faz às vezes por mim. Não vamos dizer que ele é um falso profeta, até porque a doutrina católica diz que a palavra da igreja, ela ela sobrepõe a palavra da Bíblia. Se equivale à Bíblia. Na verdade, sobrepõe. Se a igreja católica hoje disser que Cristo não é filho de Deus, Cristo não é filho de Deus. Se o Papa assinar e falar. Se o Papa... exatamente, entendeu? Puxa vida, essa eu não sabia, hein? A católica é assim. Isso que estudei num colégio católico. O que a igreja católica, ela passa, digamos assim, de geração a geração os seus ensinamentos. Né? Por isso que tem bastante coisa que a gente diz hoje que é heresia, por causa disso. Talvez algumas coisas que o Papa fala não foi nem que ele inventou, mas algo que vem passando de geração a geração. E se ele falar ao contrário, por exemplo, pega as indulgências. Indulgência não tá na Bíblia. A indulgência é uma coisa que veio passando de geração a geração e questão que política tá aí. Também, né? A questão dos santos, por exemplo, também. A questão dos santos também não é bíblico de adorar santos, mas é algo que foi criado ainda lá nos tempos muito antigos, antes de eu pensar em nascer. E pra poder, né, não vamos dizer porquê, né, mas todo mundo entende. Mas, e até hoje tem, então todo mundo segue, né? Tanto que se tem padre que não aceita mais algumas coisas, tem que pedir pra sair, né? Porque não tem que aceitar o que tá ali. Mas sabe que é até interessante falar que eu não chamei ele de anticristo porque ele não se autodenomina Cristo, né? Chamei ele de falso profeta. Tu quer dizer que o Henrique Cristo é um anticristo, então? Claro. Não, também não assim. Mas tu entendeu o que eu quis dizer? Que eu não vou chamar ele, né, de alguém que se diz Cristo porque ele não se diz Cristo. Então, acho que eu enquadrei ele dentro da minha concepção como um falso profeta, porque ele fala algo, ele tá afiliado a algo e faz algo diferente. Eu não consigo entender a vibe dele. Acho que ele quer ser um cara legal. Ser um cara pop. Eu não vou dizer que o Papa... Que o Papa é essas coisas porque eu não conheço ele, né? Sim. Então eu também não sei, né, como é que ele age. Eu não acompanho ele, então não Mas posso é muito julgar. fácil. Não, mas eu vou te dizer que foi genial. Achei assim, hiper jogada de marketing. A minha mãe tava me contando que viu na televisão que quando ele chegou no Brasil e perguntaram, não sei o que, o Papa argentino, aí disse que ele teve uma resposta do tipo assim, mas se Deus é brasileiro, por que o Papa não pode ser argentino? Essa jogada de marketing foi sensacional, né? Mas então, assim, já que a gente tá falando, então, que a gente não sabe se um é falso profeta, não tem direito, como é que a gente pode se proteger, então, dos falsos profetas? Opa, essa é boa. Eu acho que o Michel ia entrar nesse assunto agora, né, Michel? Eu ia entrar sim, porque... Então, como a gente pode se proteger? Qual que é a solução da gente fugir desses falsos profetas? Bom, primeiro, eu gostaria de dizer, assim, que primeiro eu teria que... O Papa, o Henrique Cristo, ou qualquer outra pessoa que se levantar pra dizer algo, né? Galera da Teologia da Prosperidade. A gente deveria entender e, tipo assim, em primeiro lugar, o que essa pessoa tá dizendo, o que ela acha e o que ela pensa sobre Jesus. Em primeiro lugar, já começa por aí, porque se a pessoa começar a distorcer quem Jesus é, o que Jesus fez, né, já começa a banalizar o evangelho, já começa errando por aí. Então, o Papa não erra ali, Miguel. Não, o Papa não, porque ele reconhece quem é Jesus. Demais.
Então, Sacaninha. tu pode ver que até Jesus, em Mateus 16:15, ele perguntou também pra Pedro, né? Perguntou, quem dizes que eu sou, né? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se qualquer um responder algo um pouco diferente disso aqui, tipo, de tirar essa autoridade de Jesus, já é um grande sinal. Tarja, quase falso profeta. A outra questão que é muito forte também é o que essa pessoa prega sobre o evangelho, né? Se ela prega o que o evangelho realmente diz, ou ela ilude as pessoas passando a mão, tirando as coisas que não são tão boas de praticar, por exemplo, as coisas que exigem de nós um esforço, né? Nisso ele se encaixa ainda. Porque não é fácil fazer aquilo que Cristo pede pra nós, tornando o evangelho mais fácil, né? O que essa pessoa realmente acredita e prega sobre o evangelho? Então esse seria um segundo ponto para se entender, porque a partir do que ela fala sobre o evangelho, a gente vai estar entendendo se aquilo que ela fala e vive está escrito na Bíblia ou não. Ninguém tem o direito de acrescentar, nem modificar e nem tirar nenhuma palavra da Bíblia. Se alguém fizer isso, né, tem as suas consequências eternas, né? Leia lá o finalzinho de Apocalipse que tá escrito lá, né? É isso aí, né? E o terceiro seria saber se o que essa pessoa exibe de qualidades no seu caráter, né? Como a gente estava lendo naquele versículo de Mateus, deixa eu encontrar aqui, né? Deixa eu continuar ele então aqui, ó. Pelos frutos os conhecereis, né? Isso é Mateus 7, Mateus 7, do 15 ao 20, né? Então eu vou continuar ele assim. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim... Abrolhos seriam ervas daninhas, segundo a NVI. É que minha versão é para as pessoas mais das antigas, né? Claro. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Então, pelos frutos da vida da pessoa, pelos frutos que o caráter da vida dessa pessoa produz, é que a gente vai poder entender se ela é uma seguidora de Cristo ou não. Então, pra gente se proteger disso, porque, que nem o Michel falou, a gente tem que saber se o que a pessoa tá falando é bíblico, né? Se é a verdade, seus caracteres. Uma coisa primordial é a gente conhecer a verdade, né? Conhecer a palavra. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer pra gente conseguir se proteger dos falsos profetas e conseguir reconhecer é estudar a Bíblia. Não tem outra saída inicial a não ser isso. E a gente tem que pegar e julgar todo o ensino da palavra se a pessoa tá falando, o ensino que ela tá nos dando é de acordo com o que diz a palavra. Então, por exemplo, se o Pablo falar alguma coisa, vamos olhar na Bíblia o que diz. É isso realmente? Uma coisa interessante é que hoje o cristão, ele não anda mais com a Bíblia. Ele não... É difícil o cristão ler a Bíblia. Eu tenho a Bíblia no celular, né? Sabe como é que é? Tem gente que abre a Bíblia, eu ligo. Tem gente que nem isso, né? Então ele não conhece, ele não lê mais a Bíblia, ele não sabe as coisas. E a coisa principal é que a gente tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus, né? Então eu queria dar até um exemplo de uma vez que eu fui numa igreja aí, não vou falar a denominação, né? Pra não queremos processos. Não queremos, nada. Mas era o aniversário deles e tinha um amigo meu lá e eu fui convidado. E lá, né, eles estavam fazendo tipo uma pantomima, um teatrinho lá, né, bem legal, assim, falando sobre as igrejas, né, as 7 igrejas. E aí começou falando assim, opa, Apocalipse. Peguei, abri minha Bíblia, o único lá dentro que abriu a Bíblia, eu olhei. Pra acompanhar. O único pra acompanhar. E abri lá, Igreja da Filadélfia, parece Moshe Escodão, né? Filadélfia, Laodicea, né? Então, começou a falar das igrejas e acompanhando, não sei o que, tá? Chegou um momento lá que era o pastor que tava lendo, né? Tipo, e as pessoas iam lá na frente. Se ofendeu que tu tava tirando a prova, não? Não, nada a ver. E ele leu lá por causa que o diabo, ele tem poder para não sei o que e fazer isso, aquilo e blá blá blá. No caso ele falou assim, como se o diabo tivesse poder pra fazer tudo, né, e acabar com tudo, não sei o que. Só que no texto bíblico que eu tava acompanhando, ele pulou uma linha.
Ele pulou uma linha e sem querer ele leu assim. Só que na verdade ele dizia assim, por causa que não sei o que, e o diabo, por causa que não vai dar do poder do diabo, assim. E no caso que o diabo ia ser... Mudou o sentido. No caso ficou o contrário, entendeu? Dizendo que o diabo tinha poder, mas no fim, na verdade, Deus tinha poder. Eu não lembro qual que era o texto, né? Um rebuliço, uma confusão mas até hoje. De qualquer forma... Até hoje estamos confusos. De qualquer forma, é que eu não quero pegar agora aqui e começar a ler tudo pra achar o ponto, né? Mas eu quero exemplo, entendeu? Eu quero dar um exemplo. Eu quero dizer que ele falou o negócio contrário e exaltando o diabo em vez de exaltar a Deus. Mas ele não falou... ele não falou isso de propósito, né? Ele tava lendo... Pra começar, ele tava lendo no escuro, né? Coitado. Ele usava óculos, né? Então ele tava lendo ali, tu via que tava difícil, né? Ele tava lendo na Bíblia ali, e eu acompanhando, eu era o único lá dentro acompanhando. E quando ele leu aquilo, eu vi que ninguém, tipo... Eu acho que os caras não estavam nem prestando atenção. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. E aí eu tava com meu amigo do meu lado, tava acompanhando, eu olhei pra ele. Eu disse, hein? Hã? Aí ele olhou pra mim assim também, a gente leu lá de novo... E dizia o contrário, né? Ele disse... Aí eu disse pra ele assim, olha só, né? É bom acompanhar, né? De vez em quando, né? Então ele não fez por mal, né? Mas tu vê como é que as pessoas, elas não vão atrás. Porque daqui a pouco ele... Se eu não estivesse acompanhando, ele podia falar o que ele quisesse. E como nós temos que nos policiar, né? Também. Pra não, de repente, um dia que a gente vai dar uma mensagem, como esse pastor fez, nos tornarmos sem querer um falso profeta. Tenho certeza que daqui a pouco, nos episódios passados, a gente deve ter falado uma besteira aí. Sim. Mas olha só como é que os nossos ouvintes são fracos, né? Ninguém veio... Se a gente falou besteira, ninguém veio falar, Ninguém veio falar. Tô esperando até hoje se a gente falou. Eu não sei se a gente falou, mas vai saber, né? A gente às vezes pode errar uma palavra, né? Tu fala uma palavra e já mudou o contexto, né? Eu sempre defendo que qualquer ensino, qualquer coisa sempre deve ser confrontada com a Bíblia, né? Com a Bíblia, muito bom. Com a Bíblia. Então não é só a palavra daquele que tá falando, mas é o confronto direto com a palavra de Deus. É isso. É legal que às vezes o cara vai dar um estudo e tu escuta ele dizendo assim, acompanha aí junto pra vocês não acharem que eu tô mentindo, né? Mas assim, quanto a nós, eu acredito que diferente daqueles exemplos que nós vimos hoje do YouTube, enfim, nós temos a humildade, né, de sermos corrigidos. Se você notou algum furo, que furo, nos manda o furo que a gente se desculpa até publicamente. Nós tampamos. Tu pega o BTcast, né? Eles têm o concílios e guilhotinas, né? Eles vão ir pra Inquisição, se falar uma coisa errada. Até hoje ninguém botou eles na Inquisição, na guilhotina. Então nós podemos olhar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que a Bíblia nos traz um alerta, um resumo do que nós vivemos hoje e o que nós precisamos cuidar. Eu reparei, depois que comecei a gravar esse podcast, que sou muito italiana, porque as minhas mãos, ninguém tá vendo, mas elas, todas emocionadas, falam junto. Eu só sinto o vento que passa. Então, o vento muito bem. foi, né? O vento vem, será que você ainda não entendeu? A Bíblia nos diz assim, saiba disto. Então você aí de casa que se dispersou, não sei onde você tá, limpa os ouvidos aí, presta atenção. Se os caras não perceberam até agora, eu acho que deve estar todo mundo procurando os versículos que a gente falou pra ver se tá certo, né? É muito bom. Então vamos lá. Né? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos ou blasfemos? Como é que se diz? Blasfemos, né? Vai lá e adúltera. Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, nossa, quanta coisa ruim, soberbos. Eu tenho tudo, Jesus. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Ou seja, nós temos que nos afastar de todas essas iniquidades, inclusive, depois de identificar um falso profeta, nos afastar disso também. É exatamente isso, tem que se afastar. Porque se tu for conversar com a pessoa e ela não aceitar a tua opinião, que nem... Por exemplo, se eu tivesse ido falar com o pastor lá, né, que errou, eu ia falar com ele, não acredito que eu errei, né? Porque ele não fez propósito, ele não era um falso profeta. Agora, se o cara diz, não, mas é isso aí mesmo, é assim que tem que ser.
aí a gente tem que fazer isso aí com a Mirella. É que nem né? o adúltero disse, né? Mas como é que ele falou no final? Mas não, isso foi do Espírito Santo. Não, mas é bom que às vezes vem falar isso aí é a luz do Espírito. Luz do Espírito. É, o toque do Espírito tá me falando, né? Que bom que tu veio me falar, me avisar. Que bom. Isso é Deus. Isso é Deus. Não vou fazer mais, diz ele. Mas agora tu pega, por exemplo, um cara que o melhor exemplo de citar é essa teologia da prosperidade, que diz que se tu aceitar Cristo, tu vai ganhar um monte de coisa, né? Olha ali Ananias. Ananias tava pegando a teologia da prosperidade. Acredito que não podemos ser tão radicais, porque Deus nos promete coisas boas na Bíblia, né? Claro, não, tô querendo dizer assim, é. mas a teologia da prosperidade prega que se tu aceitar Cristo, tua vida vai mudar pra bem. E é aquela coisa, tu tem que dar dinheiro pra tua igreja também, que coisas boas vão acontecer contigo, mas não é assim, a gente não compra. Não compra a bênção de Deus. Não compra a bênção de Deus, né? Então... Eu só acho que tem muito pastor usando o terno da Armani, e daí isso já começa a ficar meio feio, né? Então, tem muitas coisas que são difíceis mesmo. Tem muita gente que sim, porque pessoal, assim, tu quer conhecer mesmo o caráter e o coração de alguém, é só dar poder, dinheiro, fama pra alguém, né? E por mais que seja a pessoa querendo obedecer a Deus, até mesmo nós, se a gente estivesse numa situação dessa, talvez a gente, né? Então, o coração do homem, ele é enganoso, assim. E quantas pessoas, líderes de igrejas, muitas vezes, né, se enganam. Também acredito que a gente tem que ter um olhar, assim, muito limpo de qualquer preconceito, né? Eu não sei quanto a pessoa ganha, se a pessoa ganha pra ter um terno Armani, né? Se a pessoa cobra, digamos, se ela, inclusive, ela ajuda outras pessoas e mesmo assim ela consegue se manter. A gente não sabe disso e todo mundo gosta de coisa boa, também não podemos julgar isso. Então, nós temos que ter um olhar muito, muito crítico, né? Não radical, do tipo, ele usa um terno Armani, nada a ver, não vou escutar esse cara. Acredito que a Bíblia, né? Por que tem muitos médicos que ganham muito dinheiro, usam coisas boas? Ser cristão não quer dizer pobreza. Eu não acredito nisso. Acredito que Deus quer coisas boas, só que, claro, a gente tem que coibir os exageros. Mas também a gente não tem que pensar que, só porque você é um pastor, você tem que andar que nem um trapo velho, mendigando. Não é assim. Eu acho que o ponto que a gente tem que tocar... É um equilíbrio sempre. Eu acho que o ponto que a gente tem que tocar é no caso daqueles pastores que eles estão fazendo aquilo só pra ganhar o dinheiro. Só pra ganhar o dinheiro, então isso não dá, né? Eu não tenho dúvida que, por exemplo, porque ele ganha o dinheiro como qualquer trabalho, né? E quanto mais responsabilidade tu tem, mais tu ganha, né? Mais tu ganha. Então, eu não vejo problema também uma prosperidade em um pastor ou até nas pessoas. Se tu tem um salário bom e tu é um cristão e tu não... E o dinheiro que tu ganha tu não usa as pessoas pra ganhar esse dinheiro, né? É um dinheiro limpo, assim. E também, digamos, se tu for um pastor e tu não prega a palavra pra ganhar o dinheiro, tu prega porque Deus tá te usando mesmo, tu é realmente, digamos, um profeta, né? Então Deus tá te usando pra que mais vidas possam ser ganhas e tu possa trabalhar na vida das pessoas. Não tem problema se tu quer andar com um carro melhor, né? Acho que a gente tem que se apartar, assim, dessa ideia de que cristão, né, é miserável. É miserável, é ignorante. Acho que essa época não é assim. Hoje os cristãos são pessoas cultas, esclarecidas, são pessoas que têm estudo, que procuram ter um padrão de vida. Claro que cada um tem o padrão de vida que Deus quer pra ele, né? Mas pra essa pessoa, enfim. Mas a gente tem que ter muito cuidado também, né? Com qualquer julgamento que a gente vá fazer. O problema não tá no dinheiro que a pessoa ganha ou deixa de ganhar. O problema tá na prioridade do que ela faz. Então, o que é prioridade pra nós? A Bíblia diz que a gente tem que buscar a Deus em primeiro lugar, que todas as outras coisas Ele vai nos dar. Pronto, acabou. Se Deus nos quer dar riqueza, não quer nos dar dinheiro, quer dar carro e terra, não tem problema nenhum. Mas que seja a nossa prioridade, em primeiro lugar, buscar a Deus e servir e falar dele. Só isso. Agora, quando a gente inverter as coisas, a gente fala de Deus porque a gente quer ganhar, aí já começa a ficar um problema meio grande. Assim, a gente pode usar de exemplo aqueles caras que escrevem, escritores, né? O cara escreveu um livro, um livrinho, mas é um livro cristão legal, vendeu milhões de cópias. Põe que ele ganhou R$1 em cima de cada livro, milhões de reais, né? Poxa, por que ele não vai poder comprar um carro legal, né? Vai ter que andar com um carro qualquer por aí, ou a pé de ônibus.
Então acredito que depende... Na verdade, Mirella, esse cara ele tem que dar tudo pra igreja, porque daí ele vai ganhar uma super casa. Daí ele vai ganhar o dobro, né? Pode ser. Não é meio assim, né? Mas é isso aí, gente. Então, o que a gente tem que procurar é que qualquer obreiro, qualquer pessoa que a gente vai escutar, ela tem que ser alguém que não tem do que se envergonhar, né? Que a Bíblia fala isso, né? Em 2 Timóteo 2. Que ela tem que manejar corretamente a palavra de Deus. Se a pessoa não sabe manejar a palavra corretamente de Deus, ela já não é uma pessoa que a gente tem que escutar. E assim nós também, né? Nós temos que buscar manejar corretamente a palavra de Deus para poder reconhecer quem são os falsos profetas desse mundo. Porque tá vindo aí o fim, né? Não sei quando. Eu não vou profetizar aqui, né? Porque não foi Deus que me disse. Não vou ser um falso profeta aqui. Já diz o Duda depois de quantos anos, né? Já chuta. Ah, não. Vai chegar. Pessoal, o tempo tá chegando. Vai chegar o momento. Tá chegando, mas não sei quando. Vai chegar, não sei quando. Mas tá chegando, hein? Se prepara. Então é isso. Até mais. Até mais, pessoal. Pelo amor de Deus, episódio número 6. Meu nome é Ed The Drummer. E chegou o calor aqui na serra, mas eu não vou falar sobre isso, porque o último que eu falei que ia falar que tava frio, disse que quando vai estar no ar vai estar quente, e amanhã vai estar quente. E daí quando eu vou dizer que tá calor, vai estar frio. Entendeu? Então... E é muito interessante que a própria Bíblia dá a solução, né? Aí, como você vai reconhecer esse falso profeta? Poxa, da onde? Não, calma, a gente não vai direto pra solução assim. Não, a gente tem que meio que seguir a pauta, né? Porque senão eu tava comentando a solução versículos. Então a ideia é depois aí no final dar, tipo, a solução. Tá, tipo, eu vou como usar reconhecer. Sim, dá pra usar de novo, porque esse que o Michel usou, de Mateus 7, ele diz também como reconhecer. Que é através dos frutos. Mas eu não li até. Isso, o Michel leu só o primeiro. Só profissional, né? Michel... vai te catar, Michel. Tá tudo gravado, viu? Viu, pessoal? Você está ouvindo, eu não vou me catar. Ela me disse que eu vou me catar por aí. Michel, sua vozinha também te cata por aí. Filho de Deus!